E teve o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, que barrou o texto apresentado pelo Brasil sobre a guerra ali entre Israel e o Hamas. A China votou a favor, a Grã-Bretanha não se fala isso, né? Vou falar o Reino Unido se absteve, a Rússia se absteve, todos os outros países votaram a favor. Só os Estados Unidos que vetou. China votou a favor da resolução redigida pela diplomacia brasileira. Washington, que tem poder de veto, protestou contra a falta de menção de direito de autodefesa de Israel. Triste e decepcionado ficou o embaixador brasileiro. Isso, ao meu ver, foi uma boa jogada. Por quê? A gente isolou os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou numa posição complicada. É só a gente ver hoje o que a grande mídia está falando. A Globo chegar e relativizar e dizer que Estados Unidos está numa situação complicada é porque o clima deve ter ficado muito chato mesmo. São defensores históricos dos interesses imperialistas norte-americanos e de Israel. Só que como só eles votaram contra a paz, ficou muito complicado. Sendo que eles fizeram várias exigências que a gente foi adequando o nosso relatório e no final eles não simplesmente vetaram. Algumas das condições que foram impostas, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Reino Unido. Condenar o Hamas pelo nome. Ou seja, eles queriam que a gente chamasse o Hamas terrorista nesse relatório. A gente chamou. De fato, o que desencadeou tudo isso, o ataque, se não me engano, do dia 8, do Hamas, foi um ato de terrorismo, foi contra civis. Foi reação histórica? Foi, mas foi um ato contra civis. Aí depois eles pediram pra gente chamar de um cessar-fogo humanitário e não um cessar-fogo imediato. Ok, a gente adaptou no relatório. Aí depois pediram pra não mencionar Israel. Beleza, tiramos Israel, paramos de atacar Israel pelo nome. A gente não falou Israel tá perdendo a linha, a gente falou os ataques em Gaza estão exagerados. Outra coisa, falou, não chama mais cessar-fogo, chama de pausa na guerra. A gente foi e adaptou. E aí, vai vetar? Grã-Bretanha se absteve. Porra, tem que parar de falar Grã-Bretanha. Reino Unido se absteve. E os Estados Unidos vetou. Por quê? Porque a gente não disse o direito de autodefesa de Israel. Aí já fica muito complicado, né? O direito de autodefesa de Israel. Eu sou a favor do direito de autodefesa de Israel contra o Hamas, sim, eu sou. Eu sou, principalmente se o Hamas agir dessa forma contra civis. E só nesse caso que eu sou. Só que, mano, não pode tratar toda a população da Palestina como Hamas. E é isso que tá fazendo. Não é como... Eu fiz até um vídeo sobre isso ontem, tá no meu Insta, tá no Insta do Zona, tá no meu TikTok também, então segue lá e vai ver essa parada. Cara, tipo, se fosse uma incursão por terra de Israel, sem barbárie, com inteligência, rastreando os núcleos do Hamas, beleza, daria pra passar pano. Mas, irmão, tá bombardeando o hospital, tá bombardeando a ambulância. 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. Mais de 40% são crianças e adolescentes. E é essa galera que tá sentindo. E, de certa forma, a gente consegue aqui, a nossa extrema-direita tá aplaudindo isso. O que é bizarro. E aí eu lembro... Não vou falar dessa porra, não. Vou trazer aqui um corte do Renato Freitas, que ele aponta um pouco a hipocrisia que eu tô falando, né? No contexto ainda de extrema-direita e bolsonaristas brasileiros comprando o lado de Israel cegamente, independente de toda a barbárie que ocorre já há quase 80 anos na Palestina. E lembrar que nos últimos anos se intensificou pra cacete, virou um apartheid, virou uma cadeia a céu aberto, como muitos chamam, e pessoas completamente cerceadas de direitos básicos, remédios, luz elétrica, água potável. E aí eu quero trazer esse corte aqui do Renato Freitas e acho que fala por si. Se liga. O Hamas entrou também em guerra contra Israel. Israel, ao contrário do que muitos, infelizmente, deputada Cloara, acreditam aqui no Brasil de forma até inocente, ao ver, por exemplo, um deputado esticando ali a bandeira de Israel e faixas contra o aborto. Que inocência, por um lado até, mas que ignorância, por outro. E, de todo modo, que hipocrisia. E sabe por quê? Sabe por quê, delegado Tito? Não é nada pessoal. Sabe por quê? Porque em Israel é permitido o aborto. Eu não estou falando da Israel da Bíblia, eu estou falando um país da ciência, da geopolítica, que se chama Israel. Existe aborto, sabia, deputado doutor Antenor, médico, nosso camarada?
as mulheres acima de 40, abaixo de 18, inclusive também as mulheres que têm filho eventualmente fora do casamento. Há uma série de possibilidades de aborto. Mas também em Israel foi descriminalizada a maconha. 15 gramas para baixo não tem criminalização. Israel também tem uma das maiores marchas LGBTI do mundo, a maior do Oriente Médio, inclusive. Israel é um país liberal, não é um país conservador, como esse pintado caricaturalmente aqui para enganar alguém. Quem entra em guerra com a Palestina não é a Israel da Bíblia. Não, não tem Davis, não há os sábios e nem os profetas. Há pessoas como Benjamin Netanyahu, comprometido com a mentira. Ele, Benjamin Netanyahu, enfraqueceu o poder legal da Palestina, do território palestino. Enfraquecendo o poder legal, formal, fortaleceu qual poder? O paralelo, o poder do Hamas, o poder daqueles que agem pelo terrorismo. Nós somos contra a política de guerra, nós somos pela verdade, e a verdade está ao lado dos oprimidos.